Graça e paz. Tudo bem, crianças luz e graça e crianças que estejam nos assistindo nesse momento? Nós louvamos a Deus mais um dia que o Senhor nos deu e mais um dia que nós possamos estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar essa ministração em nome de Jesus? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome e que hoje não seja apenas mais uma historinha na nossa vida, mas que sim seja a Tua palavra falando aos nossos corações, para que mesmo pequenos, nós venhamos aprender a fazer Sua vontade, Te obedecer, Te amar e viver de uma maneira que agrade o Seu nome, Pai, porque entendemos que assim o Senhor estará sempre nos cobrindo de bênçãos, nos cuidando, nos auxiliando em tudo quanto precisamos, em nome de Jesus. Obrigado por este dia, muito obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa mamãe, pelo nosso papai, nossos avós, nossos familiares, aqueles que nos cuidam. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o pecado. Porque o pecado entrou no mundo de um jeito, né? Que a gente tem que estar sempre falando dele para a gente poder andar sempre no caminho certo, que é da obediência ao nosso Deus. Amém? Salmo 62, você tá com a sua biblinha aí? No Salmo 62, a palavra de Deus vem nos dizer assim: o pecado destrói a alma, aflige o coração, abala as emoções. O pecado leva o indivíduo ao caos e à perdição. Nossa, dá até medo, né? Caos a gente sabe que é aquela bagunça. Perdição, é ruim ficar perdido, não é? Muito ruim. E ele aflige o coração, deixa a gente triste, abatido. Eu não quero ficar pecando, e você? Nossa, vou pedir muito a Deus para que nos ajude. E Ele vai nos ajudar hoje a não estarmos em pecado. Como? Você sabe o que é uma cárie? Nós vamos aprender sobre os dentes e vamos fazer um paralelo com o pecado. Sabe aquele dente que você não cuida direito, que estraga? Pois assim é a nossa vida espiritual com Deus. Quer ver? Você sabe o que é uma cárie? Uma cárie é uma doença que fica lá, ó, nos dentinhos quando a gente não escova, não cuida e não limpa direito. Então, a gente tem que cuidar muito bem dos dentinhos que Deus nos deu. Algumas pessoas até têm os dentinhos tortos, colocam um aparelho para melhorar, não é verdade? E Ele nos deu duas dentições. Você sabe? A primeira é aqueles dentinhos de leite que a gente tem na infância. Até 6, 7, 8 anos, a gente tem aqueles dentinhos que nasceram quando nós éramos bebês, cresceram um pouquinho e são os nossos dentinhos de leite. Aí começa a cair o dente, não é? Cai um, faz um buraco, a gente fica com aquela janela quando dá risada, aquele dentão assim, aquele buraco no meio, não é verdade? E vão caindo e vai nascendo outro dente. E esse dente chama permanente. Por quê? É o dente que vai acompanhar a gente a vida toda. Os dentinhos de leite caem, mas o que nasce depois não vai cair mais. E ele vai ficar para sempre com a gente, até a gente ficar velhinho e morrer. Não é verdade? Então, o Senhor, Ele vai nos... Assim mesmo o Senhor vai fazer conosco. Ele nos dá uma infância e uma vida adulta. Quanto mais nós cuidamos dos nossos dentinhos de leite, os dentinhos de criança, mais eles vão durar. São frágeis e se estragam mais fácil que os dentes dos adultos. Sabe, quem já ouviu falar da criança que caiu e quebrou o dentinho? Só que como ela estava com um dentinho de leite, nasceu outro. Mas se a gente cai e quebra um dente permanente, ó, já era. Aí tem que ir no dentista, tem que colocar lá um pino, um dentinho que o dentista faz, né? E dói, né? Dá um trabalho, gasta dinheiro. Então é isso. Aí, a mesma coisa na nossa vida como Deus.
infância, nós somos também frágeis e precisamos de muito cuidado para que nós possamos ser um pouquinho mais inocentes, não ficarmos com maldade no coração, né? Quanto mais tempo nós mantemos a nossa pureza de coração, melhor é para nós, ainda mais num mundo tão contaminado, não é verdade? E quanto melhor a gente se preserva na nossa infância, quanto melhor a gente cuida do nosso dentinho de leite, tá lembrado do que nós estamos falando? Quanto mais a gente se cuida na presença de Deus, evitando algumas coisas aí, né, que não são boas para quem é cristão, melhor vai ser a nossa vida adulta diante de Deus, porque a gente vai ter uma vida mais saudável. Se nós não nos cuidamos direito quando somos pequenos, aí depois, quando a gente fica maior, vem consequências piores. Então, na nossa vida espiritual, é assim a mesma coisa. O pecado, ele é como uma cárie. Quem já foi no dentista? Deixa eu ver, quem? Você foi? Mó ruim, não é? Eu sei. Eu precisei ir muito, porque eu era assim meio relaxada. Aí depois eu aprendi, sabe? Então, o pecado é como uma cárie. Olha só, ele pode começar com uma pequena manchinha, tá vendo? Aí você não liga muito, não percebe, não vai dando importância. Aí essa manchinha depois não é fácil de tirar e começa outra. Aí vai indo. Se você não resolve logo esse problema, vai ficando muito pior, vai aumentar, vai furar, vai fazer um buracão no dente. Assim é o pecado. Sabia? Começa com um pegadinho assim, bem pequenininho, que quase a gente não percebe. Aí, para se livrar dele, ó, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ixi, aí quando a gente vai olhar, meu Deus, já fizemos umas coisas muito erradas por aí, né? Pois é, a cárie nunca vai parar de crescer, sabe? Ela pode tomar o dente todo. Meu Deus, uma cárie gigante. E se você não tratar, ir lá no dentista, procurar ajuda para tirar, aí você pode até perder o dente. Mesma coisa é o pecado. Ela vai fazer um estrago enorme no seu dente. E o pecado faz um estrago enorme na nossa vida. Olha só, muitas vezes o estrago que ele fez, às vezes não dá nem mais para consertar. Aí a gente depende mesmo, olha, da misericórdia de Deus. Porque aí fica aquela, sabe, aquela palavra assim, irreversível, que não dá para mudar. Não dá para mudar. E aí, no caso da cárie, ó, arranca o dente, né? Mas e a vida? Podemos perder a nossa vida eterna. Você lembra da vida eterna? Naquele céu de glória que Cristo nos prometeu? Pois é. Dependendo do pecado, ou se a gente fica lá pecando, a gente pode perder a nossa vida eterna. Vamos pensar um pouquinho. O que causa a cárie? Temos algumas coisas assim que pode causar a cárie. Uma delas é comer muito doce. Aí quando a mamãe fala, não coma tanto doce, não põe tanto açúcar aí nesse suco, come só um docinho por dia, ou come um dia sim, um dia não, e come o doce, corre escovar os seus dentes, porque o açúcar estraga. E o excesso de doces, não é que o doce fez mal, é que você ficou comendo doce toda hora e não ficou cuidando do seu dente, sabe? E aí, o pecado é como o doce. Aquele doce que parece ser muito bom, muito prazeroso, delicioso. Só que ele faz mal. Muito doce faz mal não só para os dentes, como para toda a nossa saúde. Não é verdade? Aí, ó, o pecado é a mesma coisa. Ele entra na nossa vida, até parece gostoso fazer aquilo errado, dar uma mentirinha aqui, né? Fazer assim, só que depois, ó, causa um estrago na nossa vida. E é muito complicado, porque a gente fica lá se lambuzando de doce e, ó, o nosso dente, ó,
pó. Tá vendo? E o pecado também na nossa vida. A gente fica abusando, não respeita, continua mentindo, continua enganando, continua não compartilhando as coisas, continua desobedecendo. E aí, ó, quando a gente vai perceber, já tá num estrago muito grande. Olha só, né? Muito doce. Ai, aquela barra de chocolate que você não resiste. Aí depois o dente fica tudo sujo, né? Mas a gente precisa aprender que diante de Deus, mesmo que nós pecamos, nós precisamos nos arrepender todos os dias para que o Senhor possa operar no nosso coraçãozinho e fazer de nós um vasinho bem bonito de honra e de glória para o nosso Deus. Amém? Como nós garantimos então, né, a saúde do nosso dente e a saúde da nossa vida eterna, né? Que é disso que nós estamos falando. Bom, primeiro a gente tem que comer uma alimentação saudável. Não é só ficar comendo doce, chocolate, pirulito, chiclete. Isso estraga os dentes, estraga a saúde, né? A gente já sabe, né? Estamos considerando aí como pecados, não é verdade? Bom, no caso aqui então, alimentação saudável, frutas e verduras. O doce pode, mas tem que ter uma quantidade apropriada, não é ficar comendo doce todo dia, não é verdade? Além de ter fibras, texturas e vitaminas, né, e os alimentos, nós temos que cuidar o que a gente come sim. E para a nossa vida espiritual, qual seria então o melhor alimento para a gente? Já sei! Para a nossa vida espiritual, olha o que nós temos, um alimento delicioso. A palavra de Deus, as histórias da Bíblia, que através delas nós aprendemos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a vida eterna, coisas úteis, não é verdade? Às vezes a gente fica o tempo todo aí, ó, só fazendo, assistindo coisa que não deve, não é verdade? Só se entretendo e se divertindo. A gente pode também ter momentos muito bons na presença de Deus, com a palavra. Alimentar nossa mente, olha aí, eu já mente e coração, ou confundi, né? Nossa mente e o nosso coração, para que assim nós possamos ter uma vida edificante diante de Deus e com cuidados. A mesma coisa com os dentes, não é verdade? Nós vamos tratando e então nossa vida vai ficando branquinha e os nossos dentes a mesma coisa. Quando nós vamos tratando e cuidando, ele vai deixando de ter essas sujeiras, tá vendo? E ficar um dente quase que podre, não é verdade? A palavra de Deus vai nos dizer assim, olha, lá no Salmo 51, capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, a palavra de Deus, ela é uma limpezinha no nosso coração. Na verdade, a mamãe não limpa a casa com aquele negócio, aquela cândida branquinha que deixa tudo limpinho? Pois é a palavra de Deus que nos purifica, certo? E como a gente faz a limpeza dos dentes, não é verdade? Para retirar sujeira, evitar cárie. Bom, primeiro, você tem uma escova de dentes, não tem? O meu dentinho aqui tem. Então, a gente faz o que todo dia? A gente pega a escovinha de dente, não é verdade? A gente pega o creme dental, todo dia a gente passa assim, ó, né? 2, 3 vezes por dia, né? Aí a gente vai lá, começa a limpar, e limpa, escova bem em cima, escova atrás, né? Escova, e faz o acabamentinho, e passa bem a escova, e vai limpando. Ai, e não é só de vez em quando, né? Se você limpar a boca uma vez por dia dá certo? Não dá, não é verdade? Aí, mesma coisa é a nossa vida com Deus, certo? O sangue de Jesus vai fazer a limpeza na nossa vida, não é verdade? Aí só uma vezinha, assim, de vez em quando que a gente ora, pede perdão e se arrepende? Não, a gente tem que estar constantemente buscando a Deus em oração, ao levantar, agradecer a Deus sempre todos os dias, ao nos deitar, sempre pedindo perdão a Deus. A Bíblia diz que o amor e o sangue de Cristo
vai limpar um montão de pecados, amém? Mas existem sujeiras que estão um pouquinho mais profundas. Aí sabe o que a gente precisa? Daquele fio dental, ó, que a gente passa assim, ó, no meio dos dentes. Aí, ó, com o fio dental, a gente vai tentando tirar. Olha, quando você come muito churrasco, que fica aquelas carnes no meio do dente, chupa a manga e fica aqueles fiapos, não é verdade? Aí você tem que usar o fio dental para tirar tudo aquilo. Assim, alguns tipos de pecados são difíceis vencer e lendo a Bíblia e orando, né? Ou assistindo cultos. Quem tem alguns vícios muito sérios, quem fuma muito, bebe muito, não é verdade? Ou pessoas que usam algumas drogas, tem que pedir ajuda de aconselhamento dos pastores, dos líderes espirituais, porque eles vão ajudar a se livrar dessa sujeira e desse pecado. E quem resolve o problema da cárie? É o dentista, não é verdade? Quando tá muito complicado, é o dentista. Então, através dos pastores, das pessoas que vão aconselhar, Deus, ele pode ser o nosso dentista. E ele vai nos livrar do mal e vai deixar, olha aí, passou com Cristo no dente. Olha que dentinho mais limpinho. Deus nos livra dos pecados e nos restaura para a nossa vida andar de acordo com a vontade dele. Você sabia que todo dente tem uma coroa? Eu não sabia. Pois é, a coroa é a parte mais visível do dente. Ela fica exposta aqui assim, ó, que é a partinha que aparece do dente. E é quando a gente dá um sorriso que aparece aquele dentinho bonito, não é verdade? E ali pode aparecer manchas de cárie, mas se cuidamos bem, não vai acontecer. Vai ser um dentinho limpinho. Assim como nós receberemos das mãos de Jesus a nossa coroa de glória da vida eterna. Aleluia! Como nosso Deus é bom. Lá em Apocalipse 11:3, nós devemos cuidar bem da nossa coroa. Aleluia! Olha que linda a nossa casa, né? Como João disse que as ruas pareciam de ouro e de cristal e de jaspe e que era uma vida assim muito boa, muito maravilhosa na presença de Deus, um novo céu e uma nova terra. Ai, que delícia a gente ter um mundo perfeito, porque Deus nos prometeu e Ele cumpre o que Ele promete, não é verdade? Então, a Bíblia também vai nos dizer que em 1 Coríntios capítulo 9, 25, que essa coroa que Deus nos dá, ela é indestrutível, é poderosa, não se destrói nunca e não se corrompe. Podem fazer um monte de coisa errada, ela se mantém firme fazendo o que é certo. E que, olha, nem aqueles bichinhos que ficam comendo as coisas assim, ou a ferrugem, nada pode destruir. A mesma coisa com o nosso dentinho, se a gente cuidar bem. Amém? A nossa vida espiritual, ela precisa estar firmada no nosso Senhor Jesus. Vocês gostaram dessa ministração? Eu espero que sim, que Deus possa abençoar muito vocês. E ora muito. Ora sempre a Deus, pedindo perdão dos pecados e se arrependendo e procurando fazer uma vida correta diante de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos muito por essa ministração e pedimos de coração que o Senhor nos perdoe. Peça perdão agora ao Senhor. Nos perdoe de todas as vezes que nós fomos desobedientes, que nós fomos desagradáveis e que nós pecamos contra ti. Nos purifica para que estejamos branquinhos e alvos como a neve para herdar o reino dos céus contigo para todo sempre. Amém! Que Deus possa abençoar e falar muito ao coração de vocês através dessa ministração. Amém? Beijo, graça e paz para todos.